Olá, querido estudante. Eu sou o professor Douglas Gomes e venho trazer física para você. O tema de agora vai ser a associação de resistores em série. Como é que isso acontece e quais são os valores envolvidos? Se você tem interesse nesse assunto, deixe já o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreva aqui no canal e ative o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física num curso feito especialmente para você? Acesse meu site, professordouglasgomes.com. Vamos então aprender como é que funciona este tipo de associação? Uma associação de resistores é uma junção de resistores numa determinada ordem, que pode ser a mais maluca que você puder pensar, como essa que eu coloquei aqui do lado. Mas vão existir dois terminais. Um terminal e outro terminal por onde vai entrar a corrente que vai se distribuir por esta associação e depois vai sair. E para que passe uma corrente por esta associação, é necessário que se aplique uma tensão elétrica aos terminais, que são os dois extremos que eu acabei de citar. Os extremos em relação ao qual você vai ter a entrada de corrente e depois a saída dela. Aqui eu fiz a representação do que eu havia falado para você. Em um terminal, nós vamos aplicar um potencial maior ligando ao polo positivo de um gerador. E o outro terminal, nós vamos ligar a um potencial menor ligando ao polo negativo de um gerador, que pode ser uma pilha, por exemplo. O que vai acontecer? Por conta desta tensão, tensão que eu gosto de representar pela letra U, a tensão nos terminais da associação, que eu estou colocando ASS, vai ser o potencial maior menos o potencial menor. E na hora que a gente aplica esta tensão, passa pela nossa associação uma corrente, a corrente da associação. Quando temos uma associação, ela vai possuir o que nós chamamos de resistência equivalente. O que é esta resistência equivalente? É aquela que a gente pode substituir colocando no lugar de toda a associação. Então, se tira tudo isso aqui e bota uma resistência só. Mas ela tem de obedecer a alguns critérios. Deve manter a mesma tensão que havia antes e a mesma corrente. A resistência equivalente da associação seria a tensão U dividido pela corrente I da associação. Não se esqueça, se a gente tiver a mesma tensão e a mesma corrente, a gente acaba também tendo a mesma potência, ou seja, a resistência equivalente é aquela que vai gastar a mesma quantidade de energia que toda a associação junta. Eis agora a nossa associação em série. Um resistor é colocado em sequência em seguida em série do outro. Qual vai ser a principal consequência disso? Toda a corrente que entra por um lado da associação é a mesma que vai sair pelo outro lado e é a mesma que passa por cada um dos três resistores que eu coloquei aqui nesse exemplo. Fizemos então uso de um gerador de tensão, uma pilha, por exemplo, uma bateria, para aplicar uma DDP nos terminais A e B. O potencial maior ligado ao polo positivo, o potencial menor é aquele que está ligado ao polo negativo. Então, existe uma DDP nos terminais dessa associação, mas a corrente que está entrando por um lado é a mesma que passa por R1, por R2, por R3 e acaba saindo do outro lado da associação. Agora, vamos ver as tensões elétricas aplicadas a cada um desses resistores. Enquanto que a corrente é a mesma em cada um dos resistores, a tensão vai ser distribuída entre esses resistores, não necessariamente de forma igual. Douglas, como assim? A tensão nos terminais da associação seria o potencial do ponto A menos o do B. A tensão nos terminais do R1 é VA menos VC, do R2, VC menos VD, e do R3, VD menos VB. Eu coloquei aqui em cima para você todos esses fatos. Agora, se você somar o 1
mais o 2, mais o 3, vai ficar VA menos VC, somado com VC menos VD, somado com VD menos VB. Fazendo esta soma, o menos VC cancela com mais VC, o menos VD cancela com mais VD, e a soma de todas as tensões é VA menos VB. De outra forma, nós podemos dizer que a tensão total da associação é a soma das tensões envolvidas. Note agora que cada resistor pode apresentar uma tensão diferente. Lembra que U é igual a R vezes I? O 1 é R1 vezes I1, o 2 é R2 vezes I2, o 3 é R3 vezes I3. Mas o que eles têm em comum é a corrente. As resistências podem ter valores diferentes. Note que se a corrente é a mesma, aquele que tiver a maior resistência estará sujeito a maior tensão. Então, na hora que a gente associa resistores em série, aquele de maior valor de resistência elétrica vai ter uma maior tensão em seus terminais. Cada resistor vai poder apresentar uma potência diferente. Observe aqui a seguinte ideia. P é igual a I vezes U. A potência do primeiro resistor vai ser I1 vezes U1, mas todos eles têm a mesma corrente. Então, o que vai diferenciar a potência de um da potência de outro é a tensão. Quem apresentar a maior tensão aplicada a seus terminais vai ter uma maior potência dissipada termicamente, já que resistor é feito para dissipar energia elétrica na forma térmica. Mas a gente pode pegar a conclusão de cima e trazer para baixo. O resistor de maior resistência elétrica vai ter a maior tensão e, tendo a maior tensão, vai ter a maior potência. Logo, o resistor de maior resistência vai ser aquele que vai ter a maior potência. Alguns problemas falam de brilho. Quando se trata de brilho, o resistor que brilha mais é aquele que apresenta maior potência. Então, numa associação em série, se algum dos resistores começar a apresentar brilho, aquele que mais vai brilhar vai ser aquele que tiver a maior potência. E quem tem a maior potência tem a maior tensão, e quem tem a maior tensão, neste caso, tem a maior resistência elétrica. Fica aqui então a tela para você dar um print que tem um resumo muito bom para você poder estudar. Agora vem comigo para a gente aprender a calcular a resistência equivalente sabendo por que ela é da forma que é. A gente já pegou as relações matemáticas das tensões. U é igual a RI para cada um dos resistores. A gente já viu que a soma de todas as tensões dá a tensão da associação e a gente sabe que a resistência equivalente é a tensão dividida pela corrente da associação. E é em cima disso aqui que a gente vai trabalhar agora. Nossa resistência equivalente, então, vai ser o 1 mais o 2 mais o 3 dividido pela corrente da associação. Por outro lado, se a gente quiser fazer as substituições agora, vai ficar legal, porque o 1 vai ser igual a R1 vezes a corrente da associação. O 2 é igual a R2 vezes a corrente da associação. O 3 é igual a R3 vezes a corrente da associação. E a gente divide isso tudo pela corrente da associação. A gente pode colocar esta corrente da associação em evidência e cancelar com esta aqui de baixo, de tal maneira que você vai chegar à expressão mais famosa da associação dos resistores em série. A resistência equivalente em uma associação em série é dada pela soma das resistências envolvidas, R1 mais R2 mais R3. Então, com isso aqui, você encontra a tal da resistência elétrica equivalente da associação.
desses 3 resistores. Então note que isso é uma soma. De qualquer forma, à medida que você vai associando resistores em série, você vai aumentando a resistência da associação, e isso provoca reduções na corrente. Muitas vezes a gente associa um resistor em série com equipamento para reduzir a tensão e a corrente que vão para esse equipamento, porque com uma resistência colocada em série, vai ter mais dificuldade de a corrente passar, reduz a corrente. E como a DDP, a tensão toda, vai ficar dividida entre os envolvidos, associar em série reduz a tensão e reduz também a corrente da associação que vai ficar envolvida. Com isso, nós terminamos a nossa explicação acerca da teoria. Vamos fazer um exemplo? Suponha que nós tenhamos em série um resistor de 2 ohms com um resistor de 3 ohms e vamos aplicar à associação uma tensão de 20 volts. Vamos calcular a resistência equivalente. A resistência equivalente desta associação é de 5 ohms. A gente só somou para obter o valor. Nosso próximo passo agora é conhecer a corrente que vai passar pela associação. Vem comigo. Lembrando que DDP é igual a resistência vezes a corrente, a gente isola a corrente, que é a tensão, a DDP, sobre a resistência. A nossa DDP na associação é 20. A resistência da associação vale 5. 20 por 5 são 4. Então, vai passar por todo mundo aqui uma corrente de 4 amperes. Por que é tudo igual? Porque não há ramificações para que haja divisão de corrente. Note agora que a tensão em cada um deles vai ser diferente, mas a soma total vai dar 20. Observe aqui que a tensão no primeiro resistor é R1 vezes o I da associação, no segundo resistor, R2 vezes o I. 2 vezes 4 são 8 volts, e 3 vezes 4 são 12 volts. Então veja que este primeiro vai ficar sujeito a uma tensão maior, mas a tensão total de 20 volts foi distribuída entre os dois e não foi igualmente. Um deles ficou com mais tensão. Agora vamos à potência. Usando a equação do P é igual a I vezes U, os dois têm o mesmo I. Então vai ficar 4 vezes 12 e o outro 4 vezes 8. 4 vezes 8, 32 watts de potência. 4 vezes 12, 48 watts de potência. Note que o resistor de maior resistência é o que vai se apresentar mais potente. Se essas resistências fossem lâmpadas incandescentes, a lâmpada que iria brilhar mais é esta segunda aqui. Um fato interessante de se notar é que se você quiser desligar uma das lâmpadas, a outra será desligada também, porque se você abrir o circuito aqui em um ponto, não vai passar corrente pelo outro. Então, se a gente colocasse interruptores, ia apagar todo mundo, ou todos acesos ou todos apagados. Além disso, se fosse lâmpada e uma lâmpada queimasse, a outra lâmpada iria apagar. Algumas pessoas acham que iria queimar. Não, não iria. Se uma delas queimar, a outra apaga, porque queimar significa romper o filamento, e nisso vai desligar tudo que estiver em série. Bom, se você gostou, peço o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Se você quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você, acesse meu site, professordouglasgomes.com. Um forte abraço e até a próxima, a gente se vê.